Olá pessoal, meu nome é Débora Tito, eu sou procuradora do trabalho há 14 anos. Ingressei na carreira lá em Belém do Pará, 8ª região, e atualmente estou em Recife, Pernambuco. Vocês, candidatos, devem saber que vão desbravar esse país e que vocês estão num ramo que precisa dessa sensibilidade, desse olhar para todos os espaços, para todos os trabalhadores. Então eu já começo aqui conversando com vocês da necessidade de um procurador do trabalho ser uma pessoa empática, ser uma pessoa sensível, ser uma pessoa que tem capacidade de se indignar. Eu tenho 14 anos de carreira e continuo indignada com várias situações e acho que essa é a verve que vocês têm que ter, tanto para atuar quanto para estudar. O estudo para concurso fica muito mais interessante e muito menos difícil, porque o estudo para concurso é bem difícil, né, gente? Eu sei disso. Quando a gente sabe que a carreira que a gente vai entrar é uma que vai nos dar muito prazer, que vai nos dar muita felicidade, que vai nos dar muita vontade de fazer mais pelo país e pelos trabalhadores. Nesse nosso encontro, eu quero falar de um modo geral de dicas que eu tenho para dar para vocês. Além de ser procuradora do trabalho, eu já dei aula para concurseiros durante muito tempo com Renato Saraiva, que é o CERS hoje. Então, eu tenho uma experiência em lidar com concurseiros, mas faz um tempo já que eu estou afastada, então eu vou dar umas dicas mais genéricas e aconselho que vocês estejam sempre atualizados na internet, em todas as plataformas dos colegas que são professores, dos juízes que são professores, estejam atentos às discussões, vou falar sobre tudo isso aqui. Mas nesse vídeo inicial, eu gostaria de falar genericamente como é a prova do Ministério Público do Trabalho, porque concurseiro faz várias provas. Normalmente, quem é concurseiro do MPT quer o MPT. Muitos terminam passando na magistratura, muitos terminam passando na AGU ou em outras carreiras, mas normalmente quem é Ministério Público do Trabalho, concurseiro do Ministério Público do Trabalho, quer ser procurador do trabalho. Então, o que eu acho que é fundamental, primeiro, é você entender o perfil da prova do Ministério Público do Trabalho. Se vocês vão fazer a prova para procurador do trabalho, a primeira coisa é ver quem está na banca. Nessa edição, a banca vai mudar, né? Cada fase vai ser uma banca. Então, vejam quem está na banca, porque vai ditar muito o perfil de uma questão discursiva que possa vir, vai ditar muito que tipo de questões objetivas eles vão cobrar. Será que a pessoa que está integrando a banca é um cara que gosta muito de procurador de processo civil? É uma mulher que é muito ativista? Vamos ver, vejam quem é a banca. Vamos estudar de forma inteligente, né? Vamos ter essa estratégia de traçar um plano, um coaching mesmo de como vocês têm que fazer. Então, a primeira dica é vejam quem está na banca. Tracem o perfil das pessoas que vão elaborar a prova de vocês. Dividir edital por matérias. Isso aí, cada concurseiro vai ter sua estratégia de como estudar e como render. Então eu vou falar aqui agora, depois que vocês virem quem é a banca, ver quem são os examinadores, para tentar prever mais ou menos qual vai ser o perfil, são estudos diferentes para a primeira fase, para a segunda fase, para a terceira fase e para a prova oral em diante. Primeira fase é muito decoreba. Todos vocês sabem, embora o Ministério Público do Trabalho tenha temas incríveis, que a gente vai falar sobre eles aqui, numa primeira fase vocês têm que fazer aquele estudozinho que é chato, que é mais chato do que ler um manual gostoso, ou do que ler um artigo bom sobre uma coisa que está acontecendo. Além disso, vocês têm que ler a lei seca. Quem não gosta de ler a lei seca não vai passar, digo logo. Então vocês têm que ter a paciência de pegar súmulas do TST, as antigas OJs, pegar as coisas do STF que estão acontecendo, pegar a lei fria da Constituição, reforma trabalhista, tem que esquecer se está concordando ou não e ir lá lendo. É uma coisa que, graças a Deus, eu não preciso fazer mais. Já passei no meu concurso, já estou há 14 anos aqui fazendo o que eu prefiro fazer, que é a atuação. Mas para passar na primeira fase do MPT, que é uma prova difícil, que é uma prova que afunila muito o perfil inicial dos tantos mil candidatos que se inscrevem, tem que passar por uma primeira fase que é chatinha, que é de decoreba. Então, o que é que tem que fazer na primeira fase com o concurso MPT? Pegar livro mais voltado, mais objetivo e ir para lei. Lei. Vou dizer daqui a pouco os livros que eu acho mais indicados para a primeira fase. Na segunda fase, vocês já respiram essa questão da lei crua e vão atrás dos artigos, das pautas do Ministério Público, do que vem sendo discutido no STF, porque normalmente cai na segunda fase, que são as questões discursivas, o que está na moda, o que está sendo discutido.
E a gente vai falar aqui nos próximos vídeos. Uberização, trabalho escravo, trabalho infantil, fraudes, inserção no mercado de trabalho. A gente vai ter essas dicas aqui do que está sendo discutido no mundo do trabalho. A terceira fase, eu brinco que é transpiração. Vocês já passaram na que é decoreba, vocês já estudaram os temas com profundidade e passaram na segunda fase. Quem chegar na terceira fase é treinar peça processual. Já tem que chegar lá decorado, legitimidade, assim, baixar a cabeça e começar a escrever, porque na terceira fase a luta é contra o tempo. Vocês já vão ter provado que tem conteúdo. Se chegou na terceira fase do MPT, conteúdo já está provado. Então vocês têm que ter ali, ó, a frieza, que é difícil, você tá nervoso, mas quando você começa a escrever, flui e já chegar com alguns tópicos prontos, porque normalmente cai uma ação civil pública ou um recurso de revista ou um RO, uma peça que vocês já podem ter tópicos como legitimidade, dano moral coletiva, etc. em mente. Então, terceira fase, transpiração. A prova oral do Ministério Público, que é a quarta fase. Quem chegar na quarta fase pode se sentir com o pé dentro, porque a gente não reprova. A nossa prova oral, ela é muito humana. A gente reconhece que o candidato está nervoso, etc. Então, a banca normalmente é muito sensível, é uma prova muito humana, é diferente de outros concursos que eu tenho notícia por aí, de magistratura principalmente, que deixam o candidato numa situação desconfortável já para testá-lo. Não é o perfil. Não tenho notícia nos últimos concursos de pessoas reprovadas na prova oral. Agora, a prova oral também pontua, ela tem uma nota. Então, quanto mais você treinar de falar, fazer simulados, melhor você vai se sair na prova oral, sua nota vai subir e você vai para uma lotação melhor. Quem chegar na prova oral já tem que pensar em fazer uma prova oral boa, já pensando na lotação que vai conseguir no Ministério Público do Trabalho. E a quinta fase é de títulos, e aí eu mesma desci horrores, porque 14 anos atrás eu não tinha título nenhum. Então, a quinta fase eu não vou nem falar dela. Então, vou dar aqui umas dicas de livros para vocês. Constitucional, eu gosto de Pedro Lenza, certo? Eu acho que é aquele que vai servir para todas as fases, até para um discursivo que você queira se aprofundar, e tem que ler a Constituição, tá, minha gente? 2 dias antes da prova, vai com a Constituição até pro banheiro, porque tem que decorar tudinho. Porque vai cair a letra fria da Constituição. De Direitos Humanos, Flávia Piovesan. De Direito Individual e Coletivo do Trabalho, eu amo Godinho, eu sei que é um tijolão, mas é ler Godinho e ficar feliz. Então, eu confesso que eu tenho um apreço especial por Godinho. Mas vocês também podem ler Henrique Correia, Ricardo Rezende, Ronaldo Lima dos Santos para a parte de coletivo também, certo? Processo Civil Mozart e o CPC, Mozart e CPC. O CPC é aquele outro tijolão, aí vocês pensam o que é que vocês acham que está mais na modinha que pode cair nas provas de processo civil. Processo do Trabalho, Carlos Henrique Bezerra Leite. Tem muita gente falando em Felipe Bernardes, eu confesso que eu não li, não conheço. Mas muitos concurseiros que eu tenho conversado, que às vezes vêm me pedir dicas, têm falado desse autor, Felipe Bernardes. Administrativo, Marcela Alexandrina e Vicente Paulo, que eu tenho lembranças assim do meu livro todo riscado, adoro, é bom saber que eles ainda estão na moda, porque, minha gente, eu estudei para concurso, eu estou no Ministério Público há 14 anos, então eu estudei para concurso há 16, 17 anos atrás, né? Eu sou Benjamin Button, enfim. Civil, empresarial, previdenciário, regime da MPT, me desculpem o radicalismo, lei seca. Lei seca. Quem está estudando para outros concursos de magistratura estadual, MP estadual, que já sabe civil e penal, palmas. Mas para quem está focado na área trabalhista, essas outras matérias é pegar a lei seca mesmo. Internacional também, Flávia Piovesan. Isso para a primeira fase. Quando vocês forem passando, segunda fase, aí já pega os artigos, estudos aprofundados do MPT, vê o que é que está no site da NPT, do MPT e do TST, porque na segunda fase de discursiva, provavelmente vai cair alguma questão que está na modinha, que é o que a gente vai falar daí por diante. Então, para amarrar esse primeiro momento de dicas primeira fase, estudo decorebinha. Primeira fase, estudo decorebinha. Segunda fase, aprofunda nas coisas da gente. Eu fico brincando que a prova do MPT é vaidosa, gosta de se escutar. Terceira fase, treino. E quarta fase, calma. Então, a gente se encontra aí para falar de outras questões do MPT. Boa sorte a todos e venham ser meus colegas.